Gostaria de cumprimentar o presidente do CRM Tocantins, Dr. Jorge Pereira Guardiola, o coordenador da Educação Médica Continuada do Tocantins, Dr. Nemésio Tomazella de Oliveira, que proporcionaram a realização desse vídeo de Educação Médica Continuada, que será de interesse de todos os médicos, não só do Tocantins e do Paraná, mas de todo o Brasil. O CRM Tocantins, com suporte do CRM Paraná, tem a honra da realização deste vídeo, que vai falar sobre eletrocardiograma para o médico clínico, cuidados com paciente grave. E o nosso colega palestrante será o Dr. Genildo Ferreira Nunes, que tem título de especialista em cardiologia pela SBC AMB CFM e é professor de medicina da Universidade Federal do Tocantins. Olá a todos, senhores e senhoras, nobres colegas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins pela oportunidade de estar falando aqui para vocês, mediante o Programa Nacional de Educação Médica do Conselho Regional de Medicina, um tema extremamente importante, que é como interpretar o eletrocardiograma de uma forma mais clínica, um instrumento direcionado para o clínico, nas principais urgências e emergências que vocês podem se deparar aí no interior, nos postos de saúde, nas unidades em que você não tem um suporte de um cardiologista. Então, o tema é eletrocardiograma para o médico clínico, cuidados com o paciente grave. Então, o eletrocardiograma é o registro da atividade elétrica do coração. A gente sabe que o coração, a função fisiológica é uma bomba. E para que ele se contraia, existe células especializadas na geração de estímulo elétrico e células especializadas na condução do estímulo elétrico. A variação dos íons de sódio e potássio na membrana dessas células gera um potencial de repouso. Esse potencial de repouso, quando excitado, gera um potencial de ação e contrai a célula. A captação, através de eletrodos situados na superfície da pele, desse potencial de ação no papel é o que chamamos de eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele é formado pela onda P, o intervalo PR, o complexo QRS e a onda T. A onda T corresponde à ativação dos átrios, o intervalo PR corresponde ao momento no qual a atividade elétrica passa aqui pelo átrio ventricular, o QRS corresponde à ativação dos ventrículos, o segmento ST e a onda T, a repolarização dos ventrículos. Então, para que serve o eletrocardiograma? O eletrocardiograma serve para nós avaliarmos a presença de arritmias cardíacas, síndromes isquêmicas, crescimento das cavidades atriais ou ventriculares, avaliar os bloqueios atrioventriculares, distúrbios hidroeletrolíticos e outras situações especiais em que a gente possa fazer esse diagnóstico mediante o eletrocardiograma. Como vocês sabem, o eletrocardiograma vem mostrado em um papel. Comumente, é marcado com 12 derivações, que é D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6 e o D2 longo. Esse D2 longo, a finalidade é uma ferramenta melhor para que a gente possa avaliar o ritmo do coração, porque dá um intervalo de tempo maior. E o que são essas derivações? As derivações, na realidade, são eletrodos colocados em pontos estratégicos da pele de um indivíduo para que possa ser visualizado determinadas áreas do coração. Como mostrado aqui, D2, AVF, D2, D3 e AVF, a gente visualiza a parte inferior do coração. AVL e V6, a parede lateral. AVR, a parte direita do coração, no plano frontal. V1 e V2, a parede anterior. V3 e V4, a parede septal. V5 e V6, a parede lateral, aqui visto no plano horizontal. Então, existem as derivações do plano horizontal e as derivações do plano frontal com a finalidade de que, como se fossem câmaras colocadas em
todos os pontos do coração para que se possa visualizar a atividade elétrica daquela determinada região. Então, por isso que a gente, ao ver o eletrocardiograma, o clínico vai falar, eu tenho um supradesnivelamento na parede inferior. O que significa isso? Se aquelas derivações D2, D3 e AVF que estão colocadas estrategicamente, elas visualizam melhor a parede inferior. Então, V2 e V3 a parede anterior, V3 e V4 a parede septal, V5, V6 e D1 a parede lateral alta. Então, a função das derivações é essa, visualizar as determinadas áreas do coração. Então, eu fui convidado para falar com os senhores a respeito do eletrocardiograma para o médico clínico, aquele indivíduo que está atendendo no interior, e quais são os cuidados que eu devo ter com o paciente grave. Dentre de todas essas possibilidades de diagnóstico dada pelo eletrocardiograma, eu vou abordar aqui com os senhores as principais urgências, que são as arritmias cardíacas e as síndromes isquêmicas miocárdicas, como o infarto e a angina. Não que as outras não sejam importantes, também são, mas o tempo que eu tenho para falar não permite. Então, vou ter que falar as principais urgências. Então, vamos lá. Quais são as noções básicas que o clínico precisa ter para interpretar um eletrocardiograma de um paciente com arritmia? De uma forma didática, eu dividi em 3 passos. São 3 noções básicas, que não é nada difícil e qualquer pessoa pode aprender. O primeiro passo é determinar a frequência cardíaca. O segundo passo é reconhecer se o QRS é largo ou estreito. E o terceiro passo é saber se o ritmo ou os batimentos cardíacos são regulares ou não. E antes de qualquer forma, o paciente que chega no pronto-socorro, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber se ele está estável do ponto de vista hemodinâmico ou não, para podermos logo em seguida analisar melhor o eletrocardiograma. Então, vamos lá ver os passos. Primeiro passo. Observem aqui um ritmo em que o QRS é estreito e os RRs são regulares. Aqui eu tenho um ritmo em que o QRS também é estreito, porém eles são irregulares. Mas a função desse primeiro passo é eu determinar a frequência. Para quê? Para saber se eu estou diante de uma bradicardia ou de uma taquicardia. Tá? É a primeira divisão que esse primeiro passo vai me dar. Então, vamos lá medir a frequência. Nós temos 2 situações aqui. Situação em que o complexo QRS, que refere os batimentos, são regulares e outra que eles são irregulares. Quando os complexos RR são regulares, existem várias regras, mas a que eu costumo mais utilizar é essa que é mais prática. Eu pego esse número 300 e divido pelo número de quadrados grandes, porque o eletrocardiograma é plotado em quadradinhos pequenos e os quadradinhos grandes. Cada quadradinho grande tem 5 quadradinhos pequenos, para cima e para baixo. Então, eu pego 300 dividido pelo número de quadrados grandes. Então, vamos lá. 300 dividido. Quando eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Então, eu pego 300 dividido por 7,5, eu tenho a frequência, 40 batimentos por minuto. Então, nesse caso, eu estou diante de uma bradicardia. Nesse outro caso, em que a variação entre os espaços dos complexos QRS, fica difícil aplicar essa regra, porque em cada momento daria uma frequência diferente. Para isso, a gente lança mão de uma outra regrinha, que é a regra dos 6 segundos, ou também conhecida como a regra dos 30 quadradões. Eu conto 30 quadrados no D2 longo, tá? E ao final dos 30 quadrados, eu marco quantos complexos QRS está inscrito dentro desse intervalo de tempo. Então, aqui, 30 quadrados na realidade, se você for transformar em segundo, vai dar 6 segundos. Por isso que a regra dos 6 segundos ou 30 quadrados. Tá? E a gente sabe que a frequência a gente dá em minutos. Então, se eu tenho um fenômeno que está ocorrendo em 6 segundos, para eu transformar em minuto, eu vou ter que multiplicar por 10. Tá? Então, eu conto a quantidade de batimentos que tem dentro dos 30 quadrados, multiplico por 10. Daí eu vou ter a frequência aproximada. Então, nesse caso, 8, que são 8 QRS, vezes 10, eu vou ter uma frequência aproximada aqui de 80 batimentos por minuto. Feito isso, estamos todos habilitados a reconhecer e avaliar e medir a frequência cardíaca no eletrocardiograma. Não é fácil? Então,
Uma bradicardia é quando eu tenho uma frequência abaixo de 50. Ah, mas não era 60? Não, as últimas diretrizes reconhecem que em condições normais é 50. E eu vou ter uma taquicardia quando a frequência do coração está acima de 100 batimentos por minuto. E para que eu entenda as arritmias, a primeira grande divisão é saber o que é uma bradicardia e o que é uma taquicardia. Para isso, eu tenho que saber medir a frequência. Vamos lá para o segundo passo? Bem, o segundo passo ele é mais simples, é reconhecer se o complexo QRS é estreito ou largo. Olha como é fácil. Para eu saber se um complexo QRS é estreito, ele tem que ter menos de 120 milissegundos, que vai dar aproximadamente 2 quadradinhos pequenos e meio. Então, um QRS aqui como esse, que tem menos de 3 quadradinhos, ele é estreito. E um QRS que, se tiver mais de 3 quadradinhos, ele é largo. Mas qual que é a importância disso? Eu vou mostrar mais à frente, mas eu já vou adiantar. Normalmente, as arritmias com complexo QRS largo, trata-se de arritmias ventriculares. E com QRS estreito, arritmias supraventriculares. E é muito importante saber qual que é a outra. Como agora, veja, essa taquicardia, com a frequência 193, tem QRS estreitos. Normalmente, ela vem dos átrios, aqui os átrios e aqui o ventrículo. Então, essas taquicardias normalmente a gente chama de é uma TPSV. Essa palavra já é conhecida de todos. O que significa? Taquicardia paroxística supraventricular, tá? Que normalmente são as arritmias que envolvem os átrios e a junção átrio-ventricular. Normalmente, em regra, elas são estreitas, tá? E aqui na região dos ventrículos, quando eu tenho uma taquicardia, que uma frequência de 212, e o complexo QRS é irregular, normalmente essas taquicardias elas vêm do ventrículo, que são as taquicardias mais perigosas. Requer um cuidado maior, tá? É o que nós chamamos de TV, ou taquicardia ventricular. Então, reconhecer se o QRS largo ou estreito vai me remeter, em primeiro tempo, saber se é supraventricular ou ventricular. Vamos para o terceiro passo? Então, o terceiro passo é para saber se os batimentos eles são regulares ou irregulares. E isso é importante para eu dividir e separar logo de uma vez uma arritmia muito frequente chamada de fibrilação atrial. Algumas arritmias, como por exemplo a fibrilação atrial, os complexos QRS apresentam irregularidades. Os batimentos cardíacos são irregulares, tá? Então, uma taquicardia ou bradicardia em que os espaços entre os intervalos RR são irregulares, a gente diz que o ritmo é regular. Quando ocorre essa variação, é irregular. E ela é importante, observem aqui os senhores, é que do lado das arritmias aqui em que eu tenho os complexos RRs regulares, ou seja, a distância entre um e outro igual, mesmo que seja com QRS largo ou estreito, me difere desse outro lado aqui, em que a taquicardia, a distância entre os complexos estão irregulares. Desse lado, complexo RR regular, normalmente com QRS estreito, eu vou pensar em taquicardia paroxística supraventricular. Quando o QRS é largo e os RR são regulares, eu vou pensar em taquicardia ventricular. Do outro lado, eu vou pensar em fibrilação atrial, quando os RRs são irregulares. Quando eu tenho situações em que os RRs são irregulares e os complexos QRS são alargados, é uma situação extremamente desagradável, que pode se tratar de fibrilação ventricular ou outras arritmias complicadas, como torsades de Pointes, entre outras. Então, a partir desse conhecimento básico, saber o que é uma bradicardia ou taquicardia, saber se o paciente está estável ou instável, saber se um complexo QRS é estreito ou largo, se o ritmo é regular ou não é coisa difícil. É uma coisa que não é só para cardiologista ou um cara que é expert em eletro. Qualquer médico está habilitado a saber desse conhecimento que eu passei agora. E esse conhecimento ele é extremamente fundamental e importante para você tratar as arritmias de uma forma elegante, fundamentada nas atuais evidências científicas. Então, vamos lá? Você está no pronto-socorro, chega um paciente com história de taquicardia.
já é visto pelo pulso ou pelo monitor que ele tem uma frequência acima de 100 batimentos por minuto. Então, você está diante de uma paciente com taquicardia. O que temos que fazer diante de um paciente com taquicardia? Lembre-se dessa frase, dessa palavra mnemônica, MOVE. Eu tenho que colocar M de monitor, O de oxigênio e o V de um acesso venoso. Aí eu venho para essa outra tela. Então, eu tenho que colocar o paciente, monitorar, ligar o monitor e o desfibrilador no paciente e procurar ver as causas possíveis de ser afastadas, com essa outra palavra mnemônica, 6H e 5T, onde eu vou procurar se o paciente tem hipóxia, hipovolemia, distúrbio hidroeletrolítico, trauma, hipovolemia, uso de fármacos, tamponamento cardíaco, infarto, trombose pulmonar, para fazer o diagnóstico diferencial inicialmente da causa básica. Então, feito isso, você vai observar, o paciente está estável do ponto de vista hemodinâmico ou está instável? O que é um paciente instável do ponto de vista hemodinâmico? É aquele paciente que tem 5, pré-5, está com pressão baixa, está com dispneia, está com dor torácica. Se o paciente estiver instável e tiver com taquicardia, ele tem que ser imediatamente submetido a uma cardioversão elétrica sincronizada ou uma desfibrilação ventricular, se for um caso de fibrilação ventricular. Se o paciente está estável, não está com dor torácica, não está dispneico, está com pressão boa, aí dá tempo a você relaxar, mandar fazer um eletrocardiograma com 12 derivações para analisar os pormenores. E aí a gente vai utilizar agora aquele conhecimento que eu passei para vocês. Primeira coisa que observar no eletrocardiograma é se o QRS é largo ou é estreito. Vamos pegar esse lado de cá, em que o paciente tem um QRS estreito? Próximo passo seria analisar se esses QRS, o ritmo é regular ou irregular, ou seja, se existe irregularidades entre os complexos QRS. Se não existir, se os RRs forem regulares, provavelmente nós estamos diante da taquicardia paroxística supraventricular, que em regra o eletro é mais ou menos esse aqui. Você fica diante aqui um eletro de 12 derivações, em que o QRS é estreito, a distância entre os complexos QRS são idênticas. Normalmente se trata de duas arritmias, provavelmente ou é um ataque cardíaco aqui por entrada nodal, ou uma taquicardia mediada por uma via acessória, que para tratar não preciso saber do mecanismo eletrofisiológico. Então, no monitor você vai ter esse tipo de taquicardia com QRS estreito, complexos regulares, tá? E o tratamento é esse, gente. A primeira coisa é tentar fazer uma manobra vagal. Você faz uma manobra de Valsalva no paciente, normalmente em 30% dos casos você consegue reverter essa arritmia. Se não conseguir reverter com manobra de Valsalva, você vai usar a medicação. A droga de escolha para isso é a adenosina. A ampola tem 6 mg, você faz 6 mg de adenosina. O ACLS, se não resolver com 6, ele mandava fazer com 12. Foi publicada uma diretriz agora no final do ano passado pela Sociedade Europeia que ele já recomenda fazer 3 ampolas caso uma ampola não tenha sucesso. Se você não tiver sucesso com a adenosina, você pode tentar reverter com verapamil. Caso não tenha sucesso com fármaco, a possibilidade de uma cardioversão elétrica com choque sincronizado tem que ser colocada na mesa. Seguindo aqui, analisando agora os QRS estreitos com ritmos irregulares, desse lado aqui nós vamos ter essa formação no eletrocardiograma. Nós vamos ter complexos QRS estreitos e a distância entre os complexos QRS variando. Tá? Então, aqui é uma arritmia chamada de fibrilação atrial. Também pode ser um flutter atrial com variação da condução atrioventricular, também pode ser um ataque cardíaco atrial multifocal, com condução variada, mas a arritmia mais comum é a fibrilação atrial. E o monitor vai ser interessante, porque vocês vão observar que a frequência cardíaca vai ficar variando. O monitor ele não consegue verificar a frequência cardíaca com exatidão quando o paciente tem fibrilação atrial. Nesse caso, a gente não pode reverter logo assim que o paciente chega. A gente tem que avaliar. A fibrilação atrial é uma arritmia em que ocorre uma possibilidade de formação de trombo nas cavidades atriais. Então, reverter essa arritmia inadvertidamente, você pode embolizar o paciente e provocar uma situação mais crítica, que é uma embolia sistêmica ou cerebral. Então, nesse caso,
O correto é avaliar com perspicácia se essa arritmia faz mais ou menos de 48 horas. Caso você tenha certeza de que essa arritmia, o paciente, a queixa é de menos de 48 horas, você pode reverter com drogas como a amiodarona ou propafenona, ou uma cardioversão elétrica. Porém, se você não tiver certeza, você vai administrar uma droga para frear a condução aqui no nó atrioventricular, como o beta-bloqueador ou os digitais ou o bloqueador de canais de cálcio, para reduzir a frequência cardíaca e logo em seguida iniciar a anticoagulação para o paciente e ele entrar no programa de anticoagulação para uma posterior cardioversão elétrica. Analisando agora o outro lado do eletrocardiograma, aqueles pacientes que chegam estáveis do ponto de vista hemodinâmico com o QRS largo. Nessa situação, aqui a coisa é um pouco mais complicada, porque quando ele tem QRS largo, ritmo regular, pode ser um ataque cardíaco ventricular na maioria dos casos. Pode ser raramente um ataque supra com condição aberrante, como eu vou mostrar aqui para vocês no eletrocardiograma. Então, normalmente é esse aqui, o eletrocardiograma com complexos QRS regulares e o QRS largo, com mais de 3 quadradinhos. Aqui no caso, há um quadrado grande, ou seja, 5 quadradinhos. Na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, o paciente aqui ele pode evoluir com instabilidade hemodinâmica, porque isso aqui se trata, na maioria dos casos, de taquicardia ventricular, como mostra aqui também no monitor. Então, como que eu trato isso? O ideal, se o paciente está estável, é fazer a amiodarona, 150 mg EV em 10 minutos, lembrando que você pode usar até 2,2 gramas em 24 horas. Caso não tenha sucesso com o uso do fármaco, tem que ser colocado na mesa também a possibilidade de cardioversão elétrica. Lembrando aos senhores que recentemente também foi publicada a diretriz europeia, que nesses casos também eles aventam a possibilidade de você fazer manobra vagal ou adenosina também em taquicardia de QRS largo. Eu acho isso um tanto perigoso você fazer, porque em algumas situações você pode ter um ataque cardíaco com prestação ventricular e fazer adenosina não seria uma boa opção. Mas, e a droga de escolha não seria mais amiodaronas, e sim propafenona. Então, isso é coisa nova demais, não está ainda nas diretrizes nacionais. Para mim, hoje, segue esse tratamento. Chegou taquicardia com QRS largo, a droga de escolha é amiodarona, até porque o que você vai ter para tratar aí no seu consultório é amiodarona, no seu pronto-socorro é amiodarona. Caso não reverta, aí tem que se avaliar a possibilidade de fazer cardioversão elétrica sincronizada. Do outro lado aqui, as taquicardias de QRS largo, com os complexos QRS irregulares, aí aqui a coisa é feia, normalmente não é coisa boa. Ou é a síndrome de Wolff-Parkinson-White associada à fibrilação atrial, ou é um ataque cardíaco ventricular polimórfica associada a uma síndrome de QT longo, chamada de torsades de Point, que o tratamento é fazer sulfato de magnésio. Tá? E aqui o eletrocardiograma, vocês vão observar isso aqui, é um eletrocardiograma feio, né? Em que os complexos QRS, além de ser alargados, eles também são irregulares, a distância entre um e outro. Né? Normalmente esses pacientes chegam instáveis e o tratamento é cardioversão elétrica. Mas, quando vocês estiverem diante de um eletrocardiograma dessa forma, em um paciente estável, lembrem-se que pode se tratar de uma síndrome de Wolff-Parkinson-White com fibrilação atrial ou de uma taquicardia ventricular polimórfica chamada torsades de Point. E, normalmente, o tratamento aqui vai ser cardioversão elétrica mesmo, apesar de que o paciente esteja estável. Vamos agora para um cenário em que o paciente chegou no pronto-socorro e ele não está com taquicardia, ele está com bradicardia. Então, pelo pulso ou já no momento em que foi monitorado, a frequência cardíaca do paciente estava em 50 batimentos por minuto. O que nós devemos fazer? A mesma coisa, esse paciente tem que ser monitorado, tem que ser colocado um acesso venoso dele, tem que ser oferecido oxigênio e você também tem que avaliar aquelas causas dos 6H e dos 5Ts para afastar causas que possam ser tratáveis. Porque muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro em bradicardia e o paciente, na realidade, está tomando um fármaco como amiodarona, digoxina, um beta-bloqueador que reduz a frequência cardíaca. Se ele estiver estável do ponto de vista hemodinâmico,
você vai avaliar essas possibilidades. Lembrando que a bradicardia ela pode ser uma bradicardia sinusal, pode ser uma bradicardia por uma doença do nó sinusal, pode ser um ritmo juncional bradicárdio ou um bloqueio atrioventricular de grau avançado. Entretanto, o tratamento vai ser o mesmo para você que está aí no pronto-socorro. O tratamento vai ser da seguinte forma: se o paciente está estável, não vai fazer nada, vai observar e procurar afastar as causas que estão causando a bradicardia no primeiro momento. Se o paciente está instável, ele está com uma frequência baixa, mas ele está dispneico, tem história de síncope ou pré-síncope, está com dor torácica, então aí você vai ter que intervir. E o tratamento logo seria passar um marca-passo transvenoso. Entretanto, o marca-passo transvenoso normalmente tem que ter um indivíduo habilitado, um médico habilitado para isso. Enquanto isso, o clínico pode administrar atropina, 0,5 mg IV, repetindo a cada 5 minutos, fazendo no máximo uma dose de 3 gramas, ou instalar sob bomba de infusão contínua uma epinefrina na dose de 2 a 10 microgramas por quilo minuto, assim também com dopamina, 2 a 10 microgramas por quilo minuto. Tá? Em alguns serviços tem um marca-passo transcutâneo, aquele aparelho cardiodesfibrilador, ele conecta as pás nele, e aí você prega as pás no tórax do paciente, na região do ápex e na ponta do coração, seda o paciente e programa a função de marca-passo. A maioria dos aparelhos de desfibrilação que tem no pronto-socorro tem essa função. E ela pode salvar a vida do paciente até o momento em que chegar uma pessoa habilitada para passar um marca-passo transvenoso e posteriormente, caso haja necessidade, um marca-passo definitivo. Então, do ponto de vista de arritmias cardíacas que eu tinha para falar com os senhores, era exatamente isso. Aqueles 3 passos de reconhecer a frequência cardíaca, de reconhecer a regularidade dos complexos QRS e a largura do QRS, seguindo esse fluxograma, vocês vão estar tratando as arritmias de uma forma fundamentada em evidência e com a menor possibilidade de ter erro, fundamentado em diretrizes. Falando agora de um outro assunto extremamente importante em que vocês se deparam no dia a dia, em um pronto atendimento, são as síndromes miocárdicas, o infarto agudo do miocárdico e a angina. O diagnóstico precoce pelo eletrocardiograma dessas entidades, ela salva a vida. E não é difícil você entender as alterações primárias de um eletrocardiograma que sinalizam essas entidades clínicas. Então, vamos falar aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho o coração, eu tenho uma artéria que leva sangue e nutre o coração, leva nutrientes e leva oxigênio. Se eu tiver uma interrupção do fluxo aqui, normalmente por uma placa aterosclerótica que se rompe e forma um coágulo aqui em cima, vai ocorrer uma interrupção do sangue nessa área, vai provocar uma isquemia, essa isquemia vai evoluir para uma corrente de lesão e depois para uma necrose, uma morte do tecido. Ficar atentos para aqueles pacientes que têm fatores de risco, como, por exemplo, o sexo masculino acima de 45 anos, a mulher depois da menopausa, o diabético, o hipertenso, o dislipidêmico, o paciente estressado, são fatores de risco para que ocorra o desenvolvimento dessa placa e ruptura dela, provocando o evento agudo. As alterações das síndromes isquêmicas no eletrocardiograma, elas são visíveis e tem um espectro. Então, a interrupção do fluxo sanguíneo gera uma área de necrose, circundada por uma área de corrente de lesão, com uma área de isquemia na periferia. Então, tem 3 situações distintas na interrupção do fluxo sanguíneo. E a isquemia, eu vejo a isquemia pela alteração da onda T. Então, aqui, como os senhores observam, não adianta eu procurar isquemia no QRS. Não adianta eu procurar isquemia no segmento ST. Não. Isquemia eu visualizo na onda T. No segmento ST eu vou observar a corrente de lesão, que é o evento agudo. Então, o infarto agudo eu vou observar no segmento ST. E quando o músculo morrer, que não tiver alteração
elétrica no músculo, eu não vou ter mais o vetor R, eu não vou ter mais o complexo QRS com onda positiva. Então, a necrose eu observo no complexo QRS. Então, vamos lá. A isquemia é uma alteração observada na onda T. A onda T normal, ela é assimétrica, ela tem uma ascensão lenta e um declínio rápido. Então, a onda T em condições normais, ela é assimétrica. Quando eu me deparo um eletrocardiograma com ondas simétrica e positiva, normalmente eu estou diante de uma isquemia na região subendocárdica do coração. Quando eu me deparo com uma onda T invertida e simétrica, normalmente eu estou diante de uma isquemia subendocárdica. Obviamente, as alterações eletrocardiográficas sempre têm que ser correlacionado com a clínica. Então, eu vou esperar, assim como essa figura aí no diapositivo, de um indivíduo com dor precordial típica, referida na presença de alterações eletrocardiográficas. Então, como eu tenho aqui uma isquemia subendocárdica na parede anterior extensa. Ah, mas o que é a parede anterior extensa? Então, quando eu tenho a parede aqui, V1, V2 e V3, a parede anterior, V4, V5, septal, V6, lateral, então eu estou pegando toda a parede anterior, então eu chamo isso de parede anterior extensa. Uma onda T invertida. Aqui, de outra forma, eu tenho uma onda P simétrica na parede anterior extensa também. Então, eu tenho uma isquemia subendocárdica. No eletro anterior, a onda T invertida era uma isquemia subepicárdica. A onda T invertida, a onda T positiva e simétrica, isquemia subendocárdica. Falando agora de corrente de lesão, que é o evento agudo, o momento em que as células estão começando a morrer, para ilustrar aqui, eu estou colocando aqui um segmento da coronária em que o sangue, quando flui de uma forma contínua e o sangue chega sem nenhuma obstrução ao tecido, o tecido oxigenado, eu tenho o QRS bonitinho aqui com a onda P, QRS, o segmento ST aqui alinhado na minha linha de base. Situações em que eu tenho uma placa aterosclerótica, como está mostrando aqui, com uma ruptura e a formação de um coágulo, eu vou ter uma obstrução abrupta aqui do fluxo sanguíneo e o músculo do coração não vai mais receber oxigênio. O que vai ocorrer? Uma corrente de lesão. E essa corrente de lesão com obstrução completa do fluxo de sangue gera uma lesão muito grande que envolve todo o músculo, chamada de lesão transmural ou epicárdica, que o eletrocardiograma vai ficar caracterizado pelo supradesnivelamento do segmento ST, como os senhores podem observar aqui o segmento ST alinhado acima da linha de base. Situações em que eu só tenho a placa e que está passando sangue ainda de alguma forma, eu vou ter um sofrimento no tecido mais distante, lá no subendocárdico. Mas no subendocárdico vai ter morte celular, inicialmente. Então, a isso a gente chama de corrente de lesão subendocárdica e ela é caracterizada aqui pelo infradesnivelamento do segmento ST, aqui do meu ponto J, abaixo da linha de base, como está mostrado aqui no diapositivo. Então, nessa situação da obstrução total pela placa e o trombo, eu tenho um infarto com supra, infarto transmural. Nessa situação que ocorre uma obstrução não completa do sangue, normalmente não está envolvido um trombo, normalmente uma placa grande, eu tenho aqui o infarto subendocárdico ou o infarto sem supra de segmento ST. Observem aqui a coronariografia, uma artéria coronária direita aqui obstruída, e a coronária direita ela alimenta a parte inferior do coração. Eu vou ter aqui um supradesnivelamento do segmento ST nas ditas derivações, como eu falei, do plano inferior, D2, D3 e AVF. Então, eu tenho um supra de parede inferior e quando eu faço aqui o cateterismo, eu observo a coronária direita ocluída. Aqui, uma obstrução aguda na coronária descendente anterior, que nutre ali o septo, a parede anterior do ventrículo esquerdo, vai caracterizar um supradesnivelamento nas derivações D2, D3, V1, V2, V3,
até V4, dependendo, até a parede lateral alta pode pegar. Então aqui nós temos um infarto com supra anteroseptal, porque pegou a região que é anterior e septal do coração. De outra forma, eu tenho um infradesnivelamento do segmento ST, nas derivações aqui que falam a respeito da região anteroseptal aqui do coração, também pegando o território da artéria descendente anterior, só que aqui eu tenho o famoso infarto sem supra, ou infarto com infra, ou infarto subendocárdico, da região anteroseptal. Então, por que é importante saber reconhecer e tratar as síndromes isquêmicas miocárdicas? Observem principalmente o infarto com supra, em que a fisiopatologia é uma placa que rompeu, formou um trombo em cima e eu não tenho mais aquele músculo, aquela região recebendo sangue. Existe uma máxima que diz que tempo é músculo. Eu tenho que tirar essa obstrução o mais rápido possível. Quando? A partir do momento em que o indivíduo refere a dor, o cronômetro foi aberto. O ideal de tratar esse paciente de abrir esse vaso é até 3 horas, porque a partir de 3 horas eu vou começar a ter mortes do tecido. E se esse tecido morrer, o paciente, se escapar, pode ficar com sequelas como arritmias graves ou insuficiência cardíaca. Mas na maioria das vezes pode evoluir para óbito. Por isso que eu tenho que tratar, o ideal é até em 3 horas. Mas existe uma janela terapêutica possível de até 12 horas. Após 12 horas do início dos sintomas, muito provavelmente o tecido morreu e na maioria das vezes o paciente não vai estar mais vivo. Então, tempo é músculo, eu tenho que saber diagnosticar e tratar, eu tenho que tirar esse trombo dessa região. Então, do ponto de vista de protocolo clínico já estabelecido, quando o paciente chega no pronto-socorro com dor torácica, o médico tem até 10 minutos para ele fazer a história clínica, fazer o eletrocardiograma de 12 derivações e colher os marcadores de necrose. Normalmente troponina e CK-MB massa. Estabelecer o diagnóstico clínico. Se ele estiver diante de um eletrocardiograma com supradesnivelamento do segmento da ST, a gente tem que analisar 2 cenários. O que ocorre na maioria das vezes? Naquele cenário em que você está de plantão em um local que não tem um serviço de hemodinâmica, porque o tratamento padrão ouro de tratar o infarto agudo é fazer um cateterismo e fazer uma angioplastia naquele vaso, dita angioplastia primária, é o padrão ouro. Entretanto, se você está num serviço que não tem uma máquina de hemodinâmica, ou então você está em um serviço que o serviço de cateterismo mais próximo, dentro da logística, está a uma distância a mais de 120 minutos, falo 25 minutos, é o tempo em que você acionar o resgate chegar, pegar o paciente, ter o tempo de transporte na estrada, ou seja, toda a logística. Não é 2 horas só de estrada, em que a logística dure mais de 120 minutos. Se essa logística durar mais que 120 minutos, você vai ter que tratar o seu infarto onde você estiver. E o que você deve fazer? Existe também aqui essa outra palavra mnemônica, um acrônimo, chamado de MONABIS. Só para você lembrar que o paciente que chega com infarto com supra, você tem que tratar ele. Você tem que dar morfina para aliviar a dor, você tem que oferecer oxigênio, principalmente se a saturação estiver abaixo de 90, você tem que dar nitrato, que é o N de nitrato. Entretanto, fique atento para os pacientes que estão em hipotensão, se tiver hipotensão não deve dar nitrato. O A de AS, tá? Deve dar 200 mg de AS mastigável. O B de beta-bloqueador, entretanto, ficar atento se o paciente não está hipotenso ou não está bradicárdico. O I de inibidor de enzima conversora, que é o captopril, enalapril, vasopril, entretanto, observar se o paciente não está hipotenso. C de clopidogrel, H de heparina e o E de estatina. Então, é a medicação que você tem que oferecer para o paciente infartado. Porém, você tem que fazer o mais rápido possível o trombolítico. Aí o trombolítico vai ser o que você tiver, se é streptokinase ou se é o metalise. Sugiro que dá uma lida nesses 2 trombolíticos para saber como administrar, porque o tempo que não dá para mostrar como se usa. Entretanto, você tem uma coisa chamada tempo porta-agulha, que é o tempo em que o paciente chegou dentro do pronto-socorro com queixa de dor, até você fazer esse diagnóstico e aplicar, dar essa medicação e aplicar o trombolítico, a gente chama de tempo porta-agulha. Você deve fazê-lo isso em 30 minutos.
Porque fundamentado em evidência, fazendo isso, você reduz o risco do paciente morrer ou complicações relacionadas ao infarto agudo. Vamos colocar um cenário agora em que você está no pronto-socorro, chegou um paciente infartado, o eletrocardiograma mostrou um infarto com supra. Entretanto, você está dentro de um hospital que tem serviço de hemodinâmica, faz cateterismo de urgência. Aí é mais confortável para você, porque você no pronto-socorro vai administrar essa medicação, lembrando aí da palavra mnemônica Monabis, e acionar o serviço de hemodinâmica, o hemodinamicista de plantão. O hemodinamicista vai chegar, vai levar o paciente para a mesa de hemodinâmica e vai fazer a tal de angioplastia primária, que é o tratamento padrão ouro. Entretanto, existe uma coisa chamada de tempo porta-agulha, que é o tempo em que o paciente entra dentro do hospital até o momento em que o hemodinamicista vai acionar o balão e dilatar o vaso, que é o tempo porta-balão. Tempo porta-agulha, desculpe, é aquela situação em que você vai administrar o trombolítico. Tempo porta-balão, na situação em que você vai estar dentro do hospital, é o tempo que o paciente entra no hospital e vai ser acionado o balão para abrir o vaso lá na sala de hemodinâmica. E isso deve ser de 60 minutos. Tá? Outro cenário é aquele paciente que chega no pronto-socorro com queixa de dor torácica típica, você fez em 10 minutos o diagnóstico e o eletrocardiograma mostra um infradesnivelamento no segmento ST. É o tal do infarto sem supra. Tá? Então, esse infarto subendocárdico, em que você tem um infra ou não, entretanto, com os marcadores de necrose alterado, a gente chama de infarto sem supra de ST. E o infarto sem supra de ST, a fisiopatologia dele não envolve a trombose. Normalmente você não tem aquele trombo. Então, nessa situação, você não precisa de utilizar um trombolítico. Ou seja, não se faz trombolítico em infarto com infra. Então, o que se deve fazer? Se você não tiver no serviço que tenha cateterismo, é administrar aquelas medicações, morfina, oxigênio, nitrato, antiagregante plaquetário, o AES, clopidogrel, beta-bloqueador, inibidor de enzima conversora, heparina e estatina. Estratificar o risco desse paciente para saber se ele é um paciente que vai ser feito um cateterismo com angioplastia logo de imediato, ou nas próximas 2 horas, ou na internação hospitalar. Tá? Mas a lição aqui fica que infarto com infradesnivelamento normalmente não se administra o trombolítico. Para deixar aqui uma coisa interessante para vocês, é que o eletrocardiograma do indivíduo, a partir do momento em que ele tem uma oclusão completa do vaso, ele apresenta alterações dinâmicas no transcorrer do tempo. E dependendo da característica eletrocardiográfica, a gente pode dizer se o infarto está a 30 minutos, 3 horas, 6 horas, 12 horas, ou se já tem mais de uma semana, em função das alterações serem dinâmicas. Então, normalmente, após o início da oclusão do vaso, nos primeiros minutos, o que vai ocorrer é uma isquemia lá no subendocárdio, que é caracterizada por uma onda T agora simétrica e positiva, que normalmente a onda T ela é assimétrica. Aproximadamente 30 minutos de oclusão do vaso começa a morrer células. A morte das células caracteriza a corrente de lesão. Então, o segmento ST, o ponto J, supra. Então, um eletro em que eu tenho um supradesnivelamento, sem, entretanto, ainda ter uma onda Q patológica, que eu vou explicar para vocês, normalmente está em torno das primeiras 3 horas. E aqui é o melhor momento para você tratar o paciente. Depois que se passam cerca de 6 horas aqui na situação D, observem aqui que já começa a aparecer uma onda Q. E essa onda aqui a gente chama de onda Q patológica, quando ela já começa a ter uma duração e uma amplitude maior do que um quadradinho, ou então tiver um terço da altura do complexo QRS. Então, essa situação aqui já denota que eu já estou tendo morte do tecido. Ainda dá para tratar, mas já está passando o tempo. Então, tempo é músculo. Tá? Após 12 horas, 24 horas, aí eu já tenho uma onda Q bem estabelecida aqui. Aqui, depois de 24 horas, se o paciente não tiver dor, não adianta mais fazer trombolítico, não adianta mais fazer angioplastia, porque o músculo já morreu, que o tratamento vai ser clínico se o paciente tiver escapado. Entretanto, até 24 horas,
do elétrico com infarto com supra, eu ainda posso ter esse supra residual. Porém, após uma semana de infarto, normalmente o eletrocardiograma eu vou ter só a tal da onda aqui patológica, não vou ter mais supra-desnivelamento e permanece aí por algum tempo ainda uma onda T invertida. Então, isso aqui é a sequência, a cascata de eventos de alterações eletrocardiográficas do indivíduo que sofreu uma interrupção do fluxo sanguíneo da sua coronária. Óbvio que nem tudo que chega de supra no pronto-socorro é infarto agudo. Então, a gente tem que ficar atento, principalmente se tiver dor relacionada. Então, se é um paciente com fatores de risco para síndrome isquêmica miocárdica e chega com infarto com supra, obviamente você tem que tratá-lo como infarto com supra. Agora, existem algumas situações em que o indivíduo chega e por algum momento você faz o eletrocardiograma e está suprado e às vezes não é um infarto. Então, só para lembrar, a ascensão do QRS normal ela é aberta para cima. Se eu colocar uma carinha aqui e fazer a continuidade da boca passando aqui pelas bordas da ascensão da onda T, se formar uma carinha feliz, normalmente não se trata de um supra relacionado ao infarto agudo. Entretanto, porque o supra do infarto agudo, a concavidade é voltada para baixo. Se eu prosseguir aqui e fazer a boquinha do bonequinho, ele vai ficar com a cara triste. Então, carinha triste normalmente é infarto agudo. Carinha feliz normalmente não é. Tá? Então, situações como pericardite, repolarização precoce, bloqueio de ramo esquerdo, podem confundir o indivíduo em achar que aquele supradesnivelamento do segmento ST é um infarto. Então, fica uma dica aí interessante para vocês tentarem, caso o paciente não tenha fatores de risco e não tenha uma clínica bem exuberante de síndrome isquêmica, você fazer o diagnóstico diferencial por essa regrinha aqui. Bom, era isso que eu tinha falado para os senhores. Espero poder ajudar e esse material vai ficar disponível para vocês acessarem e tirar suas dúvidas com relação a essas possibilidades relacionadas ao eletrocardiograma, sobretudo nas síndromes isquêmicas, infarto agudo e angina, e nas arritmias cardíacas, que no meu entendimento como cardiologista é o que mais pega e o que mais pode matar no pronto atendimento, caso o indivíduo não tenha um atendimento dentro do que a gente julga mais correto. Obrigado a todos.